quais os tipos de públicos que existem dentro do mercado digital e como é que você vai utilizar de forma correta. Como eu disse, todo esse conteúdo pode parecer básico, mas não se engane, porque o que eu vou falar aqui para vocês pode ser um divisor de águas. Inclusive, o que eu estou passando nessas aulas, eu cheguei a pagar uma mentoria de mais de 20 mil reais para poder aprender todo esse conteúdo. Agora vamos lá. Depois de você entender o que é o mercado digital e como é que ele funciona na aula passada, você precisa saber que é possível você encontrar aí dois tipos de público dentro do mercado. Seja um público quente, seja um público frio, tá? Você também precisa saber que cada um desses públicos ele pode ser encontrado em maior ou menor parte em uma rede social específica ou outra. E a classificação, se o público ele é quente ou se o público é frio, ele é feito aí com base no nível de consciência que o seu cliente tem. E o nível de consciência que o seu cliente tem, ele é medido aí conforme a noção que ele tem do problema em relação à solução para aquele determinado problema que ele possui. Por exemplo, dentro das redes sociais, você vai encontrar aí diversas pessoas com diversos tipos de problemas. Isso é normal porque todos nós temos problemas e nós sempre vamos ter. O mais comum deles é a falta de dinheiro, não é mesmo? Mas, brincadeirinhas à parte, as pessoas elas podem ser classificadas aí em 5 níveis de consciência. No primeiro nível, em uma ponta nós vamos ter, sim, as pessoas que muitas vezes têm um problema, mas talvez ela mesma não tenha consciência de que esse problema para ela existe. E na outra ponta vai ter a pessoa totalmente consciente, ela vai saber que o problema dela existe, vai ter consciência de que existe uma solução para o problema dela e talvez ela até conheça um produto ou serviço que funcione como solução para o problema que ela tenha. Agora, por exemplo, não saber falar inglês hoje é um problema tão comum quanto a falta de dinheiro. Mas veja só, apenas algumas pessoas elas vão ter consciência que isso é um problema. Mas isso não quer dizer que isso vai impedir que você venda um curso de inglês para alguém que não tenha consciência de que isso realmente é um problema para ela. Mas é claro, se você não considera que não saber falar inglês não é um problema para você, isso significa que você está aí classificada no nível que você está inconsciente de que esse problema existe. Veja bem, a falta de inglês ela pode prejudicar aí você de diversas formas. Desde uma viagem de férias para o exterior, até arrumar um emprego, mudar para um emprego melhor, ou simplesmente falar com uma pessoa no meio da rua, ou seja, um grito para poder ajudar ele. Mas certamente, se você estivesse vendendo um e-book de como falar inglês, você teria que tornar isso público, o seu público consciente de que não saber falar inglês isso é um problema para essa pessoa. Esse é o primeiro ponto que você vai partir. Então vamos entender um pouco mais sobre os níveis de consciência. O primeiro nível é a pessoa que é inconsciente do problema. Aqui as pessoas elas possuem um problema, mas ainda não têm consciência de que o problema dela existe ou que aquilo é um problema para ela. Por exemplo, saber falar inglês. O outro nível, que é o segundo nível, é a pessoa que é consciente do problema. Para essas pessoas, aqui elas até reconhecem que o problema existe, mas não sabem que existe uma solução, muito menos um produto ou serviço que seja aí a solução para o problema dela. Um bom exemplo para isso é quando não existiu o avião. O homem não podia voar e isso era um problema, mas até um determinado momento esse não parecia ter uma solução, até que enfim foi criado o avião. Mas vamos lá, o terceiro nível é a pessoa que é consciente de uma solução. Essa pessoa aqui, ela possui um problema, sabe que existe uma solução, mas ela ainda não conhece um produto ou um serviço que seja a solução para o problema dela. O exemplo mais recente que eu posso citar, por exemplo, é a questão da vacina do coronavírus antes da primeira produção. Todos nós tínhamos consciência do problema, sabíamos que teria uma solução, mas nós não conhecíamos um remédio para poder resolver isso. E por mais que alguns se arriscaram com alguns medicamentos, nada foi cientificamente comprovado além das vacinas. O quarto nível é a pessoa que é consciente do produto. Ou seja, essa pessoa que é consciente do produto, ela possui um problema, sabe que existe uma solução e também conhece um nicho de produtos ou serviços que seja a solução para o problema dela, mas ainda não conhece especificadamente qual seria o produto adequado. Por exemplo, montar um negócio online. A maioria de vocês tinham consciência de que esse era o seu problema, sabia que existia uma solução, conhecia um produto para isso, ou seja, investir em um treinamento em conhecimento. Só que você não sabia qual era o treinamento, seria o correto,
em meio a tantos treinamentos que existem aí no mercado. Agora, o quinto nível é a pessoa que é totalmente consciente do problema. Aqui as pessoas, elas possuem um problema, sabe que existe uma solução, sabe qual é o produto ou serviço que seja a solução desse problema. Por exemplo, a pessoa que tem uma dor de cabeça, a maioria de vocês sabe quando tem uma dor de cabeça e sabe exatamente qual é o remédio que você deve pedir na farmácia. E dessa forma, se o cliente ele não tiver consciência de que o problema que ele tem, ele não vai procurar esse serviço ou produto que possa solucioná-lo. Só que, no entanto, se ele tiver consciência de que esse problema existe e que existe um produto para a solução desse problema, ele vai procurar comprar esse produto para poder resolver esse problema que ele tem. E é dessa forma que nós podemos, então, classificar os clientes em quente ou frio. O público frio, ele é formado principalmente por quem? Pelas pessoas que são inconscientes de que possuem um determinado problema. São essas pessoas aqui. Agora, o público quente é formado exatamente pelas pessoas que têm consciência do problema dela, sabe que existe uma solução para o problema e também que essa solução, essa possível problema, que existe uma solução e que também existe um produto ou serviço que é a solução para o problema dela. Às vezes, esse tipo de cliente, ele já tem consciência principalmente qual é exatamente aquele produto que ele precisa. E a importância de você compreender isso está exatamente na forma como você vai abordar esses dois tipos de clientes. Por quê? Se você sabe que uma pessoa ela tem um problema, mas ela ainda não está consciente de que ele existe, num cenário como esse, antes de você fazer uma oferta de um produto ou de serviço, você precisa primeiro conscientizar essa pessoa de que isso é um problema para ela e que depois disso, depois de conscientizá-la, você vai apresentar uma solução por meio de um produto ou um serviço que você esteja oferecendo. Agora, se você sabe que essa pessoa é consciente da existência do problema e que essa pessoa já está procurando um produto ou um serviço, uma solução para isso, nesse cenário você precisa apresentar, apenas mostrar para essa pessoa que você tem aquele produto ou serviço que é ideal para ela, que é ideal para a solução do problema dela. Ou seja, são abordagens completamente diferentes. Independentemente da abordagem que você utilizar, uma estratégia diferente você deve fazer também. Inclusive, você deve fazer uma página de venda diferente, você deve anunciar em plataformas e redes sociais diferentes. Por exemplo, há um tempo atrás, muitos alunos meus tiveram um problema muito sério aí com bloqueios com as contas do Facebook. E alguns decidiram investir em anúncios do Google para a solução do problema delas. E aqui eu te pergunto, vai funcionar? Olha, provavelmente não, porque um produto que vende bem no Facebook, dificilmente ele vai vender tão bem quanto no Google e vice-versa, tá? Os anúncios nessas duas plataformas, além de outras questões, são diretamente ligadas aí ao nível de consciência dos seus clientes. Um exemplo, ninguém entra aí no Facebook ou no Instagram procurando aí por um produto ou serviço. Ou seja, aqui nas pessoas que estão lá nas redes sociais, o nível de consciência delas é bem menor. Ou seja, ele é predominante, é um público predominante frio. E para você vender produtos dentro do Facebook e no Instagram, você precisa trabalhar relacionamento. Ou seja, o que predomina aqui nesse primeiro momento seria a audiência. Já no Google a coisa é diferente. Toda vez em que você quiser comprar um produto ou contratar um serviço, a primeira ferramenta que você vai procurar é exatamente o quê? É o Google. Então aqui dentro do Google, o nível de consciência dessas pessoas ele é maior, eles são mais conscientes. Portanto, as pessoas é um público mais quente. Então dessa forma, ao invés de você trabalhar audiência, você tem que trabalhar tráfego. Agora, se você não sabe o que é tráfego nem audiência, não precisa de se preocupar que na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Então não perca a próxima aula que eu já te adianto que o maior erro das pessoas que tentam vender é na internet. Porque você pode, inclusive, até saber esse conceito, mas eu tenho certeza que você ainda não sabe compreender bem isso e como isso pode afetar e pode te auxiliar você na construção do seu negócio. Então, dito isso, a única coisa que a gente pode afirmar, pode ter certeza, que o único problema é que não tem a solução mesmo é a morte, tá? Agora, para todo o resto, tem. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, avalie a aula, comentem abaixo, mande suas perguntas, tá? Se for o caso, claro, você já sabe que eu regravo todo o conteúdo de novo, tá bom? Por mais, um beijo e vamos para a próxima aula.